Oi pessoal, eu sou a Mari, sejam bem-vindos ao meu canal. E sim, hoje é dia de falar de euforia, é domingo e é o primeiro domingo sem euforia. E eu estou com abstinência, então eu falei, vou gravar esse vídeo agora, porque se eu não gravar agora eu não vou ter coragem nunca, porque sim. Euforia me decepcionou muito nessa segunda temporada, assim como eu acho que decepcionou muita gente, mas eu acho que também teve pontos muito positivos que eu vou falar aqui. E eu não acho que a série se perdeu ou algo do tipo, eu acho que ela ainda pode encontrar seu caminho e ela ainda tem salvação sim, ainda é minha série favorita sim. Então vamos falar um pouco aqui sobre o que eu achei. Eu vou dar um leve resumo aqui do que eu não curti nessa temporada, sim, sem spoilers, mas depois, ó, vamos bater com os spoilers, mas eu aviso, tá? Eu acho que um dos maiores problemas dessa temporada, eu acho que todo mundo pode concordar comigo, é que tem muitas tramas, muitas novas histórias que não são concluídas. Até mesmo algumas coisas em aberto da primeira temporada ficaram totalmente de lado. E isso acaba dando um sentimento de insatisfação quando você termina a temporada, apesar de que eu acho que a gente tem episódios muito bons, os episódios ainda são excelentes, é bom de assistir, sabe? Eu ficava ansiosa todo domingo e os episódios são bons unicamente falando nos episódios, mas quando você vê a temporada como um todo, ela não faz muito sentido, sabe? Ela não é tão consistente, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa palavra é melhor. Mas eu ainda acho que Euforia é uma série excelente, a primeira temporada é 10 de 10. E eu acho que ela ainda pode encontrar seu caminho porque já foi renovada para a terceira temporada. Bom lembrar que Euforia é uma série para maiores de 18 anos porque trata de assuntos muito pesados. E até mesmo se você for de maior, assiste junto com alguém porque pode ter gatilhos, tem temas muito sensíveis e... é isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que eu achei das coisas com spoilers. Eu acho que a maneira mais fácil de passar, sem esquecer de nada, apesar de que eu sei que eu vou esquecer alguma coisa, é passar por cada personagem. Então, obviamente, a gente vai começar pela Rue. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente vê a Rue no fundo do poço dela, né? É muito interessante você assistir os 2 episódios especiais de Euforia, focados na Rue e na Jules, que lançaram em 2020 e no início de 2021. Esses 2 episódios foram excelentes para entender mais um pouco do início dessa segunda temporada, do porquê a Rue e a Jules finalmente resolveram ficar juntas. Eu acho que faz todo sentido para os personagens tentarem isso, sabe? E a gente vê a Rue fazendo amizade com o Elliot, esse novo personagem que a gente infelizmente não conheceu tanto e foi totalmente descartado depois da metade da temporada, então eu também não sei qual é desse personagem. Eu acho que ele poderia ter tido, sei lá, um episódio introdutório. E isso foi uma coisa que eu senti muito falta nessa temporada, foram os episódios, o início de cada episódio focado em um personagem. A gente só teve isso no episódio 1 com Fess e no episódio 3 com Cal, que se você for parar pra pensar, foram os personagens que tiveram melhor desenvolvimento. O Cal, assim, ó, 10 de 10, foi o personagem que fez e entregou tudo que precisava entregar na história dele. E se vocês tivessem me avisado que o Cal ia ter mais desenvolvimento que a Cat na segunda temporada, há uns 2 anos atrás, eu não teria acreditado, mas aqui estamos, né? O Fez eu ainda acho que ele poderia ter tido mais tempo de tela, principalmente com a Alex, né? Mas infelizmente não rolou, mas eu ainda acho que a história dele foi muito boa e teve um destaque interessante, porque se entrelaça um pouco com a da Rue, né? A Rue se envolve com os traficantes. O que eu achei muito esquisito nesse primeiro episódio foi simplesmente o Fez levar ela pra aquele local super intragável. Tudo bem que eles estavam indo no caminho pra festa de Ano Novo, mas eu ainda acho que foi irresponsável da parte do Fez e eu acho que ele não teria feito isso em outras circunstâncias, sabe? Então a gente já começa a série com o pé meio errado. E dá pra ver o primeiro episódio, eu acho que ele é muito bom e ele é bem forte. Eu acho que tem várias coisas que acontecem, tanto introduzindo a trama ali do tráfico, dos traficantes, a Rue usando heroína, sabe? E aí a gente vê que tem um salto muito grande entre a primeira e a segunda temporada, que realmente essa temporada ela é muito mais madura. A série realmente falou, vamos fazer uma série mais adulta, a fotografia é mais adulta, são cores mais claras, a maquiagem também ficou um pouquinho mais discreta, apesar de ainda ser bem marcante, sabe? Eu acho que eles vieram pra falar que realmente somos uma série adulta e também pra mudar o tom. Eu acho que em cada temporada tem uma estética, eu acho isso muito legal, sabe? Porque realmente essa temporada é o fundo do poço, então eles precisavam de algo mais realista, vamos dizer assim, né? E o Sam Levinson mesmo falou que a primeira temporada é mais focada no presente e essa segunda temporada é mais relacionada a uma memória, algo entre o passado e o futuro. E tem realmente muito ar de memória, tem muitas cenas em câmera lenta, sabe? No passado, às vezes até em excesso demais, mas eu já vou chegar nesse ponto. E eles usaram câmeras diferentes, câmeras analógicas, o que também deu um ar assim mais
antigo, não antigo, né, mas uma vibe realmente assim mais de lembrança pra história. Eu acho que faz total sentido. Só que quando a gente vê a história da Rue ao longo da temporada, eu sinto que foi importante ela ter o surto ali no episódio 5, né, que ela chegou no fundo do poço, destruiu a cidade, só que no fim eu acho que não teve consequências tão reais. E eu acho que realmente esse é um dos maiores problemas da temporada, as coisas vão acontecendo e não tá tendo consequência. A Rue praticamente destruiu a cidade inteira no episódio 5 e ela não fez um trabalho voluntário, sabe? Tipo, tudo bem, podem ser que não tenham pego ela, mas ainda assim. E tem aquela história com a mala que também foi totalmente deixada de lado, e eu acho que isso foi uma responsabilidade muito grande, porque ele tava como um dos arcos centrais da temporada, resolver a questão da mala, sabe? Eu entendo que talvez eles não poderiam colocar consequências muito pesadas, né? Porque aí acabaria a série, Rue morta, né, galera? Mas eu acho que deveria ter tido mais consequências sim, entendeu? Poderia ter envolvido talvez aquela mulher lá da mala, que eu esqueci o nome dela, com o rolê lá do Fez no final e tudo mais, que ele parece que foi preso, né, pego pela polícia, mas acabou que deixou um pouco de lado, né, como uma forma de pagamento da Rue. Não sei, poderiam ter tido mais esse fechamento. Mas eu gostei de ver a Rue no fundo do poço dela, eu acho que ainda merecemos mais foco na mãe dela e na Gia, que são personagens que ficam totalmente de lado. Eu acho que elas tiveram até mais foco na primeira temporada do que na segunda, porque teve um momento lá que parecia que a Rue não tinha nem mãe, né, a gente brincou. Só que eu até defendo a Leslie nesse ponto, que eu acho que ela realmente não tava querendo ver a situação da filha dela, porque ela tava em uma negligência, porque se ela não visse, não era real, e eu até entendo um pouco esse ponto. E a Gia era uma personagem que também deveria ter tido um episódio só pra ela, e super dava, gente. Se você me dá essa temporada pra reescrever, eu consigo fazer um episódio contando a história de vários personagens que ainda não tiveram suas histórias contadas, e fazer ainda mais sentido pra temporada. Mas enfim, aqui eu tô brincando. E aí ela se relaciona com a Jules. Agora vamos falar um pouquinho da Jules. Eu gostei de como o relacionamento dela foi desenvolvido com a Jules. Elas com o Elliot têm uma química muito legal, eu gostei deles. Só que eu também acho que isso também foi se perdendo um pouco em parte da Rue. Eu acho que a parada da traição que teve da Jules com o Elliot poderia também ter sido jogada ali pra já resolver, porque isso no futuro talvez... Enfim, vai dar merda. A Jules acaba que, se você for ver, ela não tem nenhum arco muito grande durante a temporada. Ela fica orbitando em volta da Rue, se relaciona com o Elliot e é isso, sabe? E tem aquela finalização com o Nate, mas isso deveria ter sido desenvolvido, sabe? Ela realmente deu um testemunho falso, porque ela foi chantageada pelo Nate por causa de toda aquela merda, sabe? Isso mexeu com o psicológico dela, e tudo bem que ela fez terapia depois, e beleza, e ela tá lidando com as consequências de ela ter fugido no dia do baile, né, na estação de trem. E eu poderia também ter mostrado um pouco, beleza, não dá pra mostrar ela com o Nate, porque há boatos que teve treta aí no set deles dois, e aí não tem cena deles dois, enfim. Não vamos falar disso aqui, mas poderia muito bem ter colocado ela lidando com as consequências de ter fugido, né? O pai dela pergunta se a Rue é uma boa influência pra ela. Acho que poderia ter tido mais dela aprofundando esse relacionamento com a Rue por parte da Jules, sabe? No final ficou muito ali no núcleo Elliot e Rue e não tanto da família, que era uma coisa que eu tinha gostado até na primeira temporada, né? E a Jules tá ali, né? Também sem muito pra onde ir agora. O rolê dela com o Nate tecnicamente foi resolvido, mas eu acho que ainda pode dar merda lá pra frente. Isso também foi totalmente deixado de lado, que era também a trama central da temporada, né? Enfim. E aí a gente vai pra Cat, eu já vou eliminar ela porque a personagem foi totalmente deixada de lado. Tem cenas constrangedoras dela no penúltimo e último episódio, que ela começou ali num ciclo legal. Tem uma cena sobre essa positividade tóxica, esse auto-amor das blogueiras, muito boa no início da temporada. Ela também insatisfeita com o relacionamento dela com o Ethan. Eu acho que tinha coisa ali legal pra ser desenvolvida, mas a personagem ficou totalmente apagada e deram umas falas pra elas ridículas. Enfim, dizem também que houve boatos que ela tretou com o diretor da série, não sei se é verdade, mas ainda assim eu acho que é uma falta de respeito com o espectador fazer isso com a personagem, sabe? Não precisava disso, velho. Simplesmente não precisava. É muita falta de respeito com quem assiste a série. Se vocês têm um problema no set, eu acho isso falta de profissionalismo e... é isso, não precisava, eu acho que a Cat merecia mais, mas vai ter uma terceira temporada aí, a atriz parece que já tá confirmada. Quem sabe eles desenvolvam isso, porque, por exemplo, o Ethan teve um destaque muito legal na peça. Obviamente ele não teve um arco em si, mas ele arrasou na peça da Lexi no final da temporada, e eu vi tanto potencial nesse personagem, e eu falei, nossa, beleza, não quer dar foco pra Cat? Vamos dar pelo menos um foco então pro Ethan,
sei lá, vamos fazer um episódio do Ethan e tentar relacionar um pouco ali com a trama das meninas, sabe? Eu acho que dava pra ter feito sim, sabe? Mas não foi, quem sabe, numa terceira temporada, né? Eu gosto muito dos dois personagens, eu não sei se eu gosto tanto mais deles dois juntos, mas quem sabe, né? E aí, temos Cassie, Nate e Mad. Olha, não vou mentir que eu curti um pouco, eu acho que rendeu bons memes, como se diz. Foi uma história divertida de assistir. E o meu problema com a Cassie foi que ela fez o aborto ali no final da primeira temporada. E o McKay sumiu durante a série, porque tecnicamente eles terminaram, né? Ele só aparece no primeiro episódio. Então não faz tanto sentido, porque o McKay tá na faculdade, logo ele não vai aparecer. Mas eu acho que poderiam também ter dado uma finalização pro personagem, assim, só pra não deixar totalmente ele de lado, sabe? Podia ter falado, Cassie, você terminou comigo, eu larguei a faculdade, conversei com meu pai, porque ele tinha esses rolês de autocobrança com o pai, né? Na primeira temporada, ele teve um episódio só dele e aí o personagem sumiu. Poderia, com, sei lá, 2 frases dava uma finalização legal pro personagem. Não legal, né? Mas uma finalização ali pra justificar o sumiço dele e é isso. E aí o rolê do aborto também não foi comentado, também poderia ter tido essa conversa com o McKay pra sustentar o personagem ali por mais um tempo, ele aquece, né? Mas também foi totalmente esquecido. E isso afetou muito a Cassie, obviamente. Eu acho que isso refletiu mais na relação dela com o Nate, sabe? Eu não acho que o quanto o aborto afetou ela, sabe? Os problemas do McKay afetaram ela, os problemas do pai. Eu não acho que isso foi esquecido. Eu acho que isso foi muito bem trabalhado na relação dela com o Nate. Eu acho que isso se justifica ao longo da temporada. Então, se a gente tem que dar uma trama central pra essa segunda temporada de Euphoria, se a gente tem que dar o melhor personagem desenvolvido, eu acho que seria definitivamente a Cassie, né? E quando a gente fala sobre personagem desenvolvido, não quer dizer ele evoluir, né? Pode ser pra mal ou pra bem. Eu acho que foi excelente, assim como o Nate. Eu acho que ele também andou ali na relação com o pai dele. E o Cole também teve tanto destaque. Foi muito bom assistir as cenas dele. O ator arrasou. Eu adorei conhecer um pouco mais dos motivos dele, da adolescência dele. Foi muito bom. Então eu acho que esse é o destaque da temporada. E apesar de talvez não ter sido o que era planejado inicialmente, porque há boatos que era pro Nate ter um relacionamento com a Jules secreto, eu acho que talvez foi até melhor ter ido por esse caminho, porque eu acho que eu ia me sentir bem incomodada se fosse ao contrário. E a Mad, bom, foi interessante ver como ela reagiu àquilo, né, que é esse Nate. Mas ela também não tem uma trama central na temporada, ela vira babá ali daquela mulher rica e tem umas conversas interessantes, tem uma amizade legal, mas também, se você for parar, a Mad não tem um arco nessa temporada. A personagem literalmente estava ali só esperando pra reagir a Cassie Nate e foi isso, sabe? E ela falou no final da temporada que tava saindo da cidade, não sei, né? Ao que deu a entender no último episódio, né, que fala assim, a Rue fala que ficou sobra pelo resto do ano escolar. Então, ali no finalzinho da temporada deu a entender que talvez tenha um salto temporal. Então pode ser que a Mad saiu da cidade por um tempo e ela volte para uma terceira temporada que se passou daqui a uns anos. Ou talvez não. Mas eu não acho que eles vão descartar a Mad, assim, porque ela é uma personagem incrível, icônica, todo mundo ama ela, dona de todas as trends. Então, né, não faz sentido isso. Mas, enfim, é outra personagem que não foi tão deprimente como foi com a Cat, mas ela também não teve um arco, se você for parar pra pensar. Aquele ali da babá não é um arco, gente. Não teve começo, meio e fim, não teve tanto desenvolvimento ali. No máximo, a mulher achou que ela tava roubando, colocou uma câmera e no final descobriu que ela só tava se fantasiando, brincando com as roupas dela e deu vestido pra ela. Que isso? Tipo, qual sentido? Enfim. E por fim, a gente vai entrar a falar de Lexi e Fesco. O Fez, eu amei o primeiro episódio ter sido focado nele, eu achei que foi sensacional, foi assim... Nossa, eu lembro que eu tava quase morrendo assistindo o primeiro episódio, os primeiros minutos, assim. Me traumatizou de várias formas, mas foi muito bom. Foi muito legal ver mais essa parte do tráfico. Eu achei que eu não ia gostar. Em parte eu não gostei, mas por outros motivos, né? Justamente por ter essas tramas não tão muito bem explicadas, em aberto. Mas eu achei que o final dele foi muito condizente, porque ele não pode continuar fazendo aquelas coisas sem ter consequências, porque por mais que a gente ame o Fez, ele ainda é um traficante. E, né, apesar de todos os motivos, faz muito sentido pra história dele. Alguma coisa tinha que acontecer na temporada pra ter consequência, gente. Tá acontecendo coisa com os personagens estão fazendo merda e nada acontece com eles.
E lá foi a consequência do Fez. E infelizmente ele perdeu a peça da Lexi. A Lexi foi outra personagem que eu achei que também foi muito bem desenvolvida, ganhou mais destaque nessa temporada. Mas eu ainda acho que ela poderia ter um episódio só dela. Apesar de que eu sei que, como ela é irmã da Cassie, provavelmente a infância foi parecida, mas eu acho que a gente precisava de uma perspectiva dela, da infância dela mesmo, entendeu? De todos os personagens que eu tenho certeza que deveria ter tido um episódio central é a Lexi. Isso realmente falharam. Os outros dava até pra relevar, mas precisava ter um episódio focado na Lexi e não teve, né? E como eu falei, eu acho que isso faz muita falta. A peça da Lexi foi excelente, eu acho que ela destruiu o Nate psicologicamente, assim como o Fez destruiu fisicamente. E ainda teve treta da Mad com a Cassie, e foi muito bom porque eu acho que foi o pão e circo que a gente precisava. Mas no fim das contas, a peça levou 2 episódios e ela também não foi pra lugar nenhum, sabe? Ela não teve finalização nenhuma, só mostrou a amizade dessas 2 garotas e um pouco da visão da Lexi sobre aquilo tudo. Foi o momento de brilhar da Lexi que ela precisava, mas ela também não andou com a trama, se você for parar pra pensar, sabe? Eu penso um pouco na relação dela com a Rue, que legal, funcionou, mas também, por exemplo, ficaram batendo na tecla do funeral do pai da Rue no 6º, no 7º e de novo no 8º, que também aparece na peça, e acabou que tirou todo o impacto emocional que tinha a cena do funeral, o discurso da Rue pro pai dela. E isso me incomodou muito, porque era uma cena muito boa, só que eles cagaram justamente por ficar repetindo. Parece que, gente, vocês têm tanto personagem pra desenvolver, pra que ficar repetindo cena? Pra que colocar o Elliot cantando por 4 minutos? Enfim, vocês têm tanta coisa pra resolver, mas enfim, eles não queriam resolver nada. Eu sinto que também forçou um pouco a barra esse rolê. E aí a Rue até fala em um dos episódios assim que ela não acha que o pai ter morrido é o motivo dela ter começado a usar drogas. Ela acha que talvez, mesmo se o pai tivesse vivo, ela ainda usaria drogas e tudo mais. O que eu acho super legal quando ela fala isso, porque, tipo assim, ela admite que não tem um motivo especificamente, a vida acontece, ela também tem outros transtornos mentais. Só que acontece que esse funeral do pai dela, o pai dela abraçando ela quando o Labyrinth tá cantando lá na igreja, naquele delírio dela lá, tudo isso pra mim reforça uma falta que ela sente do pai dela, e aí ela desconta isso usando drogas. Então, mesmo que ela fale uma coisa, a série mostra pra gente que é quase ao contrário, sabe? Porque eles reforçam tanto isso que é exaustivo, gente. Vocês querem... Fica difícil pro espectador associar a outra coisa, sabe? Então, eu acho que bateu nessa tecla por muito tempo e não levou a lugar nenhum, que é algo que a gente já tinha visto lá na primeira temporada. Sabe, eu acho que a peça da Lexi, justamente por ter uma coisa mais lúdica, poderia servir de finalização para outras tramas que, por exemplo, estavam em aberto por agora, né? E não foi isso que aconteceu. É uma coisa que o Matheus Sodré, ele é TikTok, ele tava falando de Euforia toda semana. Ele fala que a série Euforia é muito arrogante, né? Ela tem vários momentos que ela entra muito na cabeça dos personagens, em seus devaneios, como a Lexi falando da série ou filme que ela tá fazendo lá, né? Sobre ela e a irmã dela, né? A Grace e a Halle. A Rue falando que não pretende ficar sóbria e ela mostrando como manipular a Gia pra parecer que ela só tá usando maconha. Ou, por exemplo, quando a Cassie grita lá no banheiro, só que na verdade tá acontecendo na cabeça dela. Tem vários momentos assim na temporada, até mais que na primeira. Só que na primeira fazia muito sentido pro que tava acontecendo ali. Já nessa segunda temporada, como falou, teve vários desses momentos em devaneios dos personagens, em surtos. E no final, várias tramas ficaram em aberto, sabe? Então, assim, qual o sentido? Você tá fazendo por ser legal? O legal por legal não é legal, entendeu? Então, isso também me incomodou um pouco quando eu fui vendo que vários desses momentos estavam acontecendo. A peça da Alex sendo o maior deles, o maior surto coletivo, ela contando a primeira temporada toda por 0 motivos ali, só pra causar confusão. E no fim... é isso, né, velho? Sabe? Ficou muito sem pé nem cabeça algumas coisas, sabe? Mas eu ainda tenho esperança de que a série vai se sair bem nessa terceira temporada, porque eu acho que, como eu falei, os episódios únicos estavam muito bons de assistir, principalmente os 5, apesar de a Rue não conseguir andar de bicicleta e do nada tá fazendo parkour, ser meio assim, não acredito, mas tava legal, sabe? Tava legal de assistir. Então, por mais que às vezes fica meio sem sentido, eu acho que a série tem potencial ainda, se ela conseguir amarrar mais essas tramas. E eu espero que eles façam isso na terceira temporada, que infelizmente acho que só chega em 2024.
Mas é isso, gente, eu acho que eu falei demais, mas era um desabafo que eu precisava fazer. Eu ainda amo a série, eu já fiz trabalho sobre a série, meu Deus, enfim. E a Rue, apesar de tudo, é uma personagem que eu não consigo odiar a Jules. Acho que eu não consigo odiar ninguém, depois de tanto assistir a série, porque eu acho que eu entendo um pouquinho. Porque nenhum personagem ali é bom ou mal, né? São todos seres humanos com muitos defeitos e algumas qualidades. Mas enfim, gente, dá uma olhada na descrição, que lá tem várias informações importantes. Me siga no Instagram, no TikTok, usa meu link da Amazon se for comprar alguma coisa. Enfim, tudo que é importante tá na descrição, valeu? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou aqui embaixo. Um beijo, até mais!